Salve, meus amigos que assistem a TV+. Muito prazer em ter você aqui no Saiba mais uma vez. Estamos pelo canal 27 da NET no ABC e pelo site www.tvmaisabc.com.br em qualquer lugar do planeta. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E hoje nós vamos falar sobre o Memorial da Inclusão. Você já conhece? Sabia que existe o Memorial da Inclusão em São Paulo? Pois é, saiba mais aqui com a gente no Saiba Mais, porque hoje, ao meu lado, está Márcio Bustamante. Ele é executivo público da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele é graduado em História pela Universidade de Minas Gerais, mestre em História e Culturas Públicas pela mesma instituição e atualmente ele trabalha lá como historiador no Memorial da Inclusão. Márcio, seja muito bem-vindo ao Saiba Mais. Prazer ter um historiador aqui conosco e para falar um pouquinho do Memorial da Inclusão. Sim. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. E foi bem colocado isso, acerca dessa pergunta que você fez, se você conhece, né, perguntando para os espectadores se eles conhecem o Memorial da Inclusão. Em geral, a gente, sempre que quando as visitas chegam lá, a gente faz essa pergunta. E, infelizmente, ainda a maioria das pessoas não conhecem não só o Memorial da Inclusão. Pouco divulgado, né? Sim. Muitas pessoas não conhecem, não sabem nem da existência da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já é uma secretaria não tão nova, é uma secretaria de 2008. O memorial foi construído no ano seguinte, em 2009. E muito menos pessoas conhecem o tema, o debate, a questão da deficiência. Portanto, o memorial hoje tem 6 anos de vida, né? Isso. Ele é novinho, é recente, mas era para ser mais frequentado, melhor divulgado. Eu mesmo sou uma pessoa com deficiência, eu luto em prol da causa, eu conheço a Secretaria do Estado, mas não conhecia o memorial. A nossa produção que foi atrás e achou de extrema importância trazer o tema para cá, né? Para o Saiba Mais, para quem nos assiste conhecer o memorial. Claro. Mas o que falta, Márcio? O que precisa para o público conhecer mais o memorial? Eu acho que são muitas questões, assim, é uma questão complexa. Claro que às vezes eu acho que falta uma questão de divulgação mesmo, na mídia e tudo mais, mas eu acho que a questão principal é o tema da deficiência, que apesar de a gente já ter tido uma série de conquistas, avanços legais, etc., mas eu acho que a invisibilidade do tema na sociedade brasileira ainda é muito grande. Você pega, por exemplo, o Museu da Diversidade, que é um museu que trata da questão LGBT no estado de São Paulo. Atualmente é um tema bastante conhecido e as pessoas conhecem mais o museu. Sim. E por uma questão histórica, a gente poderia, né, ficar discutindo isso, o movimento LGBT hoje é um movimento muito poderoso. Forte. Né? Você pega a questão, por exemplo, das eleições presidenciais, né? Todos os candidatos tiveram que se posicionar. Tem um representante. Ou seja, o movimento ele conseguia pautar as eleições. Você vê que o tema da deficiência ele não faz isso. Então, assim, obviamente, no que toca ao conhecimento do Memorial da Inclusão, pode até, em algum momento, falhas de comunicação e tudo mais, isso eu acho que é comum. Mas eu acho que a questão principal é uma questão que até é externa a nós. O tema da deficiência ele tem que ganhar mais visibilidade ainda, ele tem que ganhar mais destaque. Enfim, isso... Por exemplo, hoje no que a gente está fazendo, né? Claro. Nessa divulgação. E eu acho que de extrema importância também, não só isso, é claro que é importante o memorial aparecer nos canais de mídia, de divulgação e da imprensa, mas eu acho que de extrema importância também é o boca a boca, né? Claro. O boca a boca ele funciona muito bem, melhor até do que um veículo de comunicação. Então eu acho que as pessoas com deficiência que já sabem, que já conhecem, né, que já ouviram falar, devem ir e conhecer melhor presencialmente, né? Claro. O nosso principal público hoje é o público ligado à comunidade escolar, né? Então, fundamentalmente, alunos do ensino fundamental, médio e professores. Então a gente tem uma política de ação educativa muito forte com os professores e com os alunos. E a que se deve isso? Se deve Qual o propósito de levar essas pessoas? Primeiro porque é o seguinte, a educação
ela foi obrigada a discutir o tema da inclusão, a partir do momento que você tem a inclusão escolar. A educação tem que ser inclusiva. Então, sempre que os professores chegam lá, eu falo, gente, por que vocês estão aqui? É porque tem um político bonzinho, alguém... Não, é porque o movimento de pessoas com deficiência conseguiu, por meio da luta, emplacar a questão da inclusão escolar. Então, a partir do momento que a pessoa com deficiência está dentro da estrutura escolar, ela tensiona, ela desloca, ela provoca a escola, a comunidade escolar a discutir aquele assunto. Então não é à toa que muito da comunidade escolar vai lá. Sem obrigação, isso por interesse próprio das instituições. Sim. Eles querem promover a inclusão com os alunos lá. E muitas vezes os professores se sentem não qualificados para lidar com a questão. Enfim, obviamente que você tem problemas que vão além da inclusão propriamente dita, você tem questões, né, históricas da questão do ensino no Brasil, mas os professores se sentem pouco à vontade. E na medida que o aluno com deficiência está chegando na sala de aula, as escolas buscam meios de qualificar, de capacitar, de colocar o professor em contato com o universo da deficiência, porque muitas vezes nem sabe que existe. Ou seja, eu tenho, né, se me permite, eu tenho 35 anos, eu nunca estudei na minha escola, nunca teve um aluno com deficiência. Ou seja, eu tive isso. Hoje não, as crianças já convivem, dividem um espaço e a deficiência está se tornando uma coisa banal, no bom sentido, ou seja, uma coisa corriqueira. Banal de conhecimento, mas, enfim, agora o público espontâneo do Memorial da Inclusão, ele é mais incomum. Assim. Então, assim, geralmente a gente está localizado lá no Memorial da América Latina, então muito do nosso público espontâneo é aquela pessoa que está lá no Memorial da América Latina e fala, nossa, olha, tem um Memorial da Inclusão aqui, fala de deficiência. E, enfim, então é isso, a sociedade ela tem que discutir mais a deficiência e elas vão começar a chegar mais ao memorial. O memorial, ele funciona para as instituições? Você acha que ele já é uma capacitação ou ele é um gancho, ou ele é aquilo que deixa uma vontadezinha de se aperfeiçoar e querer saber mais e de ir atrás de outras capacitações? Isso. O memorial já funciona, né, para capacitar, ou você acha que ele é só uma pitadinha, um gostinho de quero mais para a pessoa seguir adiante com ela? Então, na verdade não, a gente não tem essa pretensão, não temos nem essa pretensão de ser uma capacitação, de emitir algum certificado, alguma coisa do tipo, não. Até porque o nosso objetivo é a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então qual que é o nosso acervo? O nosso acervo é um discurso da inclusão, discurso dos direitos humanos. Então a pessoa que vai lá, ela vai aprender e ter contato com a deficiência na perspectiva dos direitos humanos. A gente lá não tem não fornece nenhuma capacitação técnica. Eu vou lá, você não vai lá, eu vou te ensinar pedagogicamente técnicas de como alfabetizar uma criança cega. Enfim, a nossa pretensão é essa. Então é bom até falar, porque às vezes tem muitos professores que chegam lá, pronto, eu vou sair daqui sabendo tudo sobre... Como se lidar com a pessoa com deficiência tivesse um manual de, né, assim, ensina-se assim, não. E a primeira coisa que a gente coloca muitas vezes isso, né? Existe uma receita de como lidar com a pessoa com deficiência. No segundo bloco a gente vai falar mais especificamente sobre o que existe lá dentro do memorial, porque a gente fala de memorial, né? A pessoa fica imaginando o que ela quiser, né? Depois a gente vai falar mais especificamente o que existe lá dentro, como funciona a programação lá do memorial. Mas vamos voltar lá para o comecinho lá, Márcio. O memorial, ele é um bebezão, né? Ele está atuante há 6 anos. Você começou junto com o memorial. Qual a sua participação lá dentro? O que um historiador faz dentro do memorial da inclusão? Aliás, foi até bom você colocar. No início você falou da minha formação, e eu sou historiador, tenho um mestrado na área de história também. E para você ter uma ideia, né? Eu disse aqui que as pessoas não conhecem o tema da deficiência, não conhecem o memorial da inclusão. Eu fui saber da existência de um movimento de pessoas, um movimento social de pessoas com deficiência, de todo o debate que existe sobre o tema da deficiência quando eu entrei no memorial. Então foi lá que eu fui aprender tudo sobre o movimento, como que foi, né, a questão do modelo social, modelo individual da deficiência, que depois a gente pode até falar um pouco mais. A princípio você foi atrás de trabalho. Sim. Eu passei no concurso, aí eu escolhi a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência para ir, porque é um tema que me interessa, a questão dos direitos humanos, a questão dos direitos civis, e eu soube da oportunidade que eu poderia trabalhar dentro de um equipamento museológico. Isso me interessa, enfim, tem a ver com a minha formação.
Enfim, então o trabalho que eu desempenho lá sempre ligado a contar a história do movimento de pessoas com deficiência e também fazer o registro da memória desse movimento, para que ele não se perca. Pesquisa? Pesquisa, enfim. Por exemplo, hoje a gente está, lá no Memorial da Inclusão, a gente está organizando o primeiro acervo de documentação do movimento de pessoas com deficiência. Hoje, se um pesquisador quiser, eu quero fazer uma pesquisa, uma tese de doutorado sobre a história do movimento de pessoas com deficiência aqui no Brasil, essa pessoa não tem acervo para buscar. Ou seja, ela vai ter que ir atrás de particulares que tem lá uma caixa de papel velho lá guardada embaixo da cama. E, na verdade, a gente tem essa política de agora começar a colher esses documentos, organizá-los para disponibilizar para o público. Isso está relacionado à história mesmo, história do passado? Isso. Ou vocês vêm fazendo história, vêm fazendo registros atuais para se tornar histórias no futuro? A gente tem um projeto chamado Projeto Memórias, que a gente trabalha com depoimentos orais. Então, assim, a gente tem depoimentos de militantes lá do início do movimento aqui no Brasil, que eu estou falando aí do finalzinho da década de 70, início da década de 80, mas a gente já tem feito também trabalhos de coleta de acervo com os militantes novos, que estão começando, que estão conhecendo o movimento agora. Você tem alguma boa história aí que já podia contar pra gente aí, de algum militante com deficiência que fez parte da nossa história aí, pouca gente conhece? Assim, várias, cara. Assim, a gente tem mais de 200 horas de depoimentos com pessoas que estiveram ligadas ao movimento. Eu acho muito interessante a história do metrô, metrô de São Paulo, que é um dos equipamentos de transporte de massa mais acessíveis do mundo, né? Até porque o nosso metrô é um metrô muito novo, enfim. E se você for pegar a história, né? Como que começa a aparecer rampa, começa a aparecer elevador, começa a aparecer uma pessoa que fica lá assistindo uma pessoa com deficiência que precisa lá num determinado vagão. O porquê disso tem que ter um propósito, né? Justamente. Foi em certo momento que o presidente do metrô, ele chega e fala, vou colocar uma rampa pro cara aqui, que acho que ele tá... Não. Quando o movimento de pessoas com deficiência entrou em contato com o metrô pedindo acessibilidade, a primeira reação do metrô foi, não, isso aqui é um transporte de massa, não dá pra gente ficar pensando num particular, na situação do outro. Aí deu-se início uma luta jurídica. Dá pra personalizar o metrô porque você precisa unicamente, exclusivamente. Porque o argumento é justamente esse. Não, isso aqui é um transporte de massa, eu não vou ficar pensando em particular. Deficiente não precisa trabalhar, não precisa estudar. Com você sozinho... Né? E foi um processo jurídico que levou mais de 10 anos. E o movimento de pessoas com deficiência constantemente fazendo manifestações no metrô. Então, chegava às 6 horas da tarde, 100 cadeirantes no metrô, e aquela coisa, e mídia, e polícia. E depois de 10 anos, o processo chegou até o Supremo, e lá o metrô foi derrotado, e ele foi obrigado a acessibilizar as estações e todas as estruturas. Aí, passado coisa de 10 anos, o metrô ele tem orgulho de ser um equipamento tão acessível como ele é hoje. E você acha que as coisas só funcionam dessa maneira, Márcio? Com luta, com processo, com ação? As pessoas não fazem nada em pró mesmo da causa e da solidariedade e do amor ao próximo, né? De saber que o outro precisa e vamos fazer em benefício disso? As coisas só funcionam dessa maneira, assim, com luta? Não tem outro meio? Não tem a menor dúvida. É a sociedade civil, o Estado responde à pressão da sociedade civil. Claro que tem essa questão do amor ao próximo, da solidariedade, mas esses sentimentos eles vão surgir só a partir do momento que você tem um movimento social, uma articulação das pessoas no sentido de sensibilizar a sociedade civil e os poderes públicos. Ninguém é Madre Teresa de Calcutá, né? Sim. É difícil alguém fazer alguma coisa por caridade, por solidariedade, né? Márcio, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais agora, no segundo bloco, especificamente sobre o memorial lá, o que existe lá dentro, mas agora a gente vai para um intervalinho, para um break e volta já. Estamos de volta e hoje falando sobre o Memorial da Inclusão com Márcio Bustamante.
ele é executivo público da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Márcio, falando um pouco lá da Secretaria e do Memorial, quais são os programas que o Memorial está envolvido, em que ele contribui? É prêmio de jornalismo, virada inclusiva, eventos para conscientização das pessoas com deficiência, das pessoas que trabalham com as pessoas com deficiência. Conta um pouco de todos os programas que existem hoje lá e que o Memorial promove. Ok, Ronaldo. De fato é isso mesmo, né? Nós temos uma série de ações voltadas para a conscientização e para o registro da história do movimento das pessoas com deficiência, né? Bom, eu posso pontuar vários, né? Um dos eventos que nós estamos, um dos programas que nós estamos envolvendo agora é o chamado o Prêmio de Jornalismo Rui Bianchi, né? Rui Bianchi foi um militante, hoje falecido, um militante muito importante do movimento, aqui de São Paulo, e ele tinha uma militância muito forte ligada à questão da mídia. Todo movimento social, não só de pessoas com deficiência, mas qualquer movimento social que você pense, ele sempre vai lidar com a questão da mídia. Todo ano o Memorial promove o prêmio. Esse é o primeiro ano. Mas a ideia é essa. A proposta é que todo ano agora a gente tenha, e a gente está realizando agora a primeira edição, né? As inscrições foram abertas, elas já estão encerradas agora, mas em primeiro lugar voltada exclusivamente para o público universitário. Então a gente convocou estudantes de jornalismo a escreverem matérias inclusivas, com uma linguagem inclusiva. Porque hoje em dia você vê muito, a grande mídia mesmo, né? Ah, não, mas tal pessoa sofreu um acidente e está presa a uma cadeira de rodas. Isso sim, para não falar de coisas piores. Tem muita coisa. Portadora. Sem contar a questão da terminologia toda, né? Ah, é deficiente, é necessidades especiais, enfim, tem toda essa discussão. Então, a ideia do prêmio é estimular a mídia a discutir isso e, inclusive, os estudantes que estão se formando agora a pensar a questão da deficiência, né? Bom, rapidamente, outro evento também, que esse já mais antigo, nós estamos indo agora para, se eu não me engano, a 6ª edição da Virada Inclusiva, né, que ocorre todo dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então a Secretaria de Estado, né, articula com uma série de municípios em todo o estado de São Paulo, vários eventos culturais, artísticos. Como se fosse a virada cultural de São Paulo, mas é a virada inclusiva. Na verdade, nós roubamos o conceito. Mas uma coisa que a gente deixa muito claro, a proposta da virada inclusiva não é ser um evento segregador, no sentido de que, beleza, agora só a pessoa com deficiência vai nesse evento. É justamente o contrário, a gente quer provocar as outras viradas. Sim, inclusão, né? De modo que a única exigência nossa é que todos os eventos dessa virada, eles têm que ser acessíveis. Infelizmente, nas outras viradas isso não acontece ainda. Então é um evento voltado para pessoas com e sem deficiência, cujas atividades devem todas serem acessíveis, né? E a gente tem bicicletada acessível, enfim, inclusiva, enfim, uma série de ações voltadas para esse público e para o público que não tem deficiência também, ter contato com o universo, para a gente acabar com a segregação. A gente tem cursos à distância para funcionários públicos do Estado de São Paulo, cursos sobre os direitos básicos da pessoa com deficiência, porque muitas vezes os próprios funcionários do Estado, que trabalham lá na ponta, que estão em contato com a pessoa com deficiência no dia a dia, não tem a menor noção do que é deficiência e às vezes não sabe nem a existência da secretaria. Né? Então, a gente tem um curso que... E às vezes nem os próprios deficientes não sabem. Sim. O curso ele está em uma parceria com a Fundap e a gente já capacitou até hoje mais de 2.000 funcionários públicos. E a gente tem a previsão de, para o ano que vem, mais 4.000. Tá, legal. Me interessei pelo Memorial da Inclusão lá. Quero ir lá, quero visitar, quero saber como é que funciona. O que vai encontrar lá, Márcio? Então, o Memorial da Inclusão, aliás, o nome completo, né, é Memorial da Inclusão, os caminhos da pessoa com deficiência. Como o próprio nome diz, a gente conta a história do movimento das pessoas com deficiência. Ele está situado no térreo da Secretaria, né, a gente ocupa todo o térreo, é um prédio cilíndrico, todo o térreo da Secretaria está ocupado pelo Memorial da Inclusão, desculpa. E todo mundo que entra lá tem contato com aquela questão, seja para visitar o memorial ou quem está entrando lá para uma reunião em outro departamento. Então ele vai descobrir que existe um movimento. Então lá a gente tem uma série de painéis e uma parte dos painéis conta um pouco da história, das conquistas. Ele vai lá para uma reunião em outro departamento lá, ele já, alguma coisa tem diferente. Ele tem que passar por dentro do Memorial da Inclusão.
Então, uma série de painéis a gente conta um pouco da história do movimento. Origem, as conquistas, os marcos importantes, algumas lideranças reconhecidas, que são muito conhecidas, enfim. E uma outra parte dos painéis, nós discutimos, apresentamos para o visitante temas específicos do universo da deficiência, ou assuntos que eram próprios da agenda do movimento. Então a gente vai falar um pouco, né, das formas de manifestação das deficiências em função dos tipos de lesões. Então a gente vai falar um pouco da surdez, das deficiências sensoriais, das deficiências físicas. Porque é muita coisa, né? Sim, sim. Lá, em geral, assim, uma visita guiada lá dura até 2 horas, 2 horas e meia, com turmas de professores, ou seja, quem quer que vá lá. Mas, claro, você pode fazer uma visita espontânea também, livre. A gente também fala um pouco das políticas de reabilitação, porque uma coisa é falar em reabilitação hoje, outra coisa é falar em reabilitação da pessoa com deficiência antes do movimento, da década de 50 para trás. São conceitos completamente diferentes. Né? A gente fala um pouco de legislação e fala também um pouco de paradesporto. Né? Então, ou seja, e outros temas. No centro do Memorial da Inclusão, a gente tem um projeto chamado de curadoria inversa. É um espaço para exposições temporárias e quem quiser, pessoa física, pessoa jurídica, pode propor, entrar em contato com a gente, pode se inscrever e propor uma exposição. Pô, que bacana. Ou seja, a curadoria de fora para dentro. Então é a sociedade civil que pode apresentar uma proposta. Mesmo, então agora me interessei por essa atividade aí. Eu tenho um projeto meu, que foi um projeto de fotografias, fotografias sensuais, né? Nada de explícito, nada de nudez nem nada, mas fotografias sensuais com pessoas com deficiência. Eu fotografei 12 mulheres com deficiência, com as mais diversas tipos de... Vou me inscrever no programa então. Sim. E aí, Márcio, agora, quem não conhece, né? Quem não está próximo, quem não convive social, não tem relação com a pessoa com deficiência e passa pela visita no memorial, como é que ele sai de lá? É muito engraçado, assim, porque há um entendimento no imaginário social de que a deficiência, no senso comum, a deficiência é doença. Há uma confusão. E o movimento social ele vem mostrar justamente que são coisas completamente diferentes. Né? Doença é uma condição transitória, eu estou gripado. Né? A deficiência é uma condição que compõe a identidade da pessoa. Permanente. Seja, igual uma pessoa tem uma deficiência, uma pessoa é negra, outra é lésbica, enfim. Um indígena, é uma condição, justamente. Não é opção, não é justamente uma escolha, é condição. E aí, respondendo a sua pergunta, é isso. Esse é o primeiro choque. Então, as pessoas, nossa, gente, então espera aí, não é uma questão de saúde estritamente. Não é uma questão de curar, ou não é uma questão de normalizar aquela pessoa, transformar ela em algo normal, entre aspas. É uma questão de condição. Então, esse quebra de paradigma é muito interessante. Às vezes você vê as pessoas meio em estado de choque, assim, nossa. E elas vêm falar, sofrem uma reviravolta, ou seja, a gente começa a enxergar a coisa de forma completamente diferente. Então, ou seja, então vem a questão, ela percebe que o problema da exclusão não se deve à lesão que a pessoa tem. É um problema social. Social. Essa é a grande sacada que o Memorial da Inclusão, acho que em geral faz porque a sociedade não valoriza, né? Sim. A sociedade, na verdade, inferioriza, né? Não promove condições, não promove acesso, não acreditam nas pessoas com deficiência, né? Empresas, por exemplo, que precisam contratar pessoas com deficiência por conta da lei de cotas, vai lá e contrata o telefonista, o ascensorista de elevador, né? O cara para ficar entregando... Ele não considera uma pessoa com deficiência como uma pessoa capacitada, né? Sim. Isso é sociedade, né? Sim. É consciência social. Márcio, agora a gente tem Vamos quebrar um gelo um pouquinho, porque o assunto é pesado, o assunto é tenso. Vamos quebrar o gelo um pouquinho? E a gente tem um quadro no nosso programa que chama Na Inversão. E aí, como o próprio nome já diz, a gente vai inverter as partes. Agora você vai passar de repórter, apresentador, e eu vou ficar no seu lugar como convidado aqui, e você me faz uma pergunta, seja ela qual for, da minha vida pessoal, profissional, relacionado ao tema do nosso programa, fica bem à vontade, você tem 5 segundos para pensar. De volta, a bola é sua. Bom, Ronaldo, deixa eu te provocar no sentido de
dessa própria questão que o Memorial da Inclusão traz, né, que é a questão do movimento. Tem algumas avaliações que entendem que o movimento das pessoas com deficiência hoje, ele está num momento de refluxo, digamos assim, num momento de enfraquecimento, por uma série de razões. Eu queria saber se você tem alguma avaliação sobre o que é, como está o movimento de pessoas com deficiência hoje no Brasil, e se você tem alguma proximidade, se você já militou, enfim. Márcio, é difícil responder essa pergunta, porque apesar de conviver em sociedade e de conhecer muitas pessoas com o mesmo problema igual ao meu, é difícil, porque cada um pensa de maneira diferente, né? Cada um luta exclusivamente e individualmente pelo seu caso, né? Ah, eu estou com um problema aqui, eu vou resolver. Eu acho que não existe... A comunidade, ela não quer lutar por uma causa global e geral, né? Eu acho que o ser humano ele é meio egoísta, meio individualista. Acho que cada um quer lutar pela sua própria causa, né? Porque a água bate na bunda de quem está lá, né? Então acho complicado dizer, mas eu tenho vontade, eu gostaria. Eu sinto que cada vez a gente vem ganhando espaço, vem adquirindo, né, nossos direitos e tudo é luta, né, Márcio? Eu acho que as pessoas precisam ter consciência daquilo que a gente estava falando lá no primeiro bloco, que a coisa só vai funcionar na luta, na militância, exigindo, né, manifestando, e é dessa maneira. Eu também não sei se tenho grandes poderes para isso, mas eu tento conversar com os meus amigos, né? E vamos lá no dia 3 de dezembro lá para a rua, para a passeata, mostrar a nossa cara, né? Que é importante. Mas eu acho que mais do que isso, a gente precisa mostrar nossas capacidades no dia a dia, sabe? Estudando, nos aperfeiçoando, sendo boas pessoas como outras pessoas quaisquer, né? Não fazendo cagada por aí. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conquistar o reconhecimento. Claro. Agora, Márcio, vamos voltar agora para mim como apresentador lá, né? E dando continuidade, você falou das pessoas que entram lá, elas saem com outra consciência. E da pessoa com deficiência que entra no Memorial da Inclusão, que ela já sabe que ela vai lidar com algo relacionado à deficiência lá, ela adquire mais conhecimento? Como é que ela sai de lá, a própria pessoa com deficiência? Eu acho que é o que você falou em outro momento, que muitas vezes a própria pessoa com deficiência, ela não tem a dimensão dessa questão da condição, da deficiência na perspectiva de direitos humanos. Então é muito comum também. Pessoas com deficiência que entram lá, às vezes têm um entendimento, mas também não sabem da história do movimento. E de que se você tem lei de cotas, como você citou, se a gente tem a questão da inclusão escolar, se a gente tem a questão da acessibilidade sendo discutida, falta muito para avançar, ela aprende também que isso não veio de graça. E que você tem todo um histórico. E do porquê dessa coisa ter se transformado tanto em pouco espaço de tempo. Se você pensar historicamente, o conceito de pessoa com deficiência é uma coisa muito nova, é uma coisa da década de 50, 60 para cá. Antes você tinha doente, você tinha louco, você tinha retardado, você tinha... Mongoloide. Mongoloide, idiota, enfim. Então, a evolução que se teve no curto espaço de tempo é muito grande. E a pessoa com deficiência, ela tem que saber disso, porque ela tem que ser empoderada nesse sentido. Porque a gente acha, tudo bem, evoluímos bastante, quer dizer que a gente não pode retroagir? Não tem a menor dúvida que por incrível que pareça, tem muitos segmentos, tem muitas pessoas que lutam contra. Infelizmente, a inclusão, ela não é unânime. Uma pena, né? Márcio, obrigado pelo nosso bate-papo. A gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse um convite para quem está assistindo a gente ir lá, visitar, dar os caminhos para essa pessoa que se interessou a chegar lá no memorial. Vocês têm um outro programa também que são os estudos sobre a deficiência, que inclusive vai ser agora, no dia 7 de novembro. Fala rapidinho dele, como é que faz para se incluir, o que vai ter lá nesse programa e convida o nosso telespectador para fazer uma visita lá para vocês. João, em primeiro lugar, a questão dos estudos sobre deficiência, né? Os estudos sobre deficiência, mesas redondas, são uma série de, como diz o próprio nome, uma mesa redonda de seminários que nós realizamos, procurando discutir temas específicos do universo da deficiência. Então, por exemplo, dia 7 de novembro, né, que o Ronaldo citou,
Nós organizaríamos 3 mesas, né? Quem tiver interesse, basta entrar no site da Secretaria de Estado, que lá tem maiores informações. E vai ter 3 mesas sobre as relações entre deficiência e doença, né? A gente vai discutir um pouco do conceito. A gente vai ter uma mesa sobre deficiência e representação, ou seja, como que a sociedade ela representa, ela entende a pessoa com deficiência, e a gente vai ter uma mesa sobre mobilidade. Todas as mesas são compostas por pessoas, por especialistas na área, e enfim, a gente usa a estrutura do memorial para dar uma plataforma, uma visibilidade para essa discussão, né? Qualquer pessoa pode se inscrever, as inscrições são gratuitas. Para quem quiser visitar? E para quem quiser visitar, o Memorial da Inclusão está localizado lá no Memorial da América Latina, do lado do metrô Barra Funda. Do metrô você já desce e cai lá na sede da Secretaria, né? O Memorial da Inclusão ele funciona de segunda a sexta, das 10 às 17. A entrada é gratuita e a gente pede para que grupos maiores de 10 pessoas marquem agendamento. É só ligar lá, agendar para a gente reservar uma monitoria certinho e tudo mais. Menos de 10 pessoas pode chegar chegando. À vontade. Muito bem, pessoal. Memorial da Inclusão, vai lá, faz uma visita, se inclua. E a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Nos encontre lá nas redes sociais, no Saiba Mais na TV. Você nos encontra em todos os lugares. E tem o nosso WhatsApp também, o 11 969 77 6791. Obrigado, até o próximo programa. Tchau. Isso aí, mano.